Você acha que nesse cenário, assim, que a gente está vivendo hoje, que é um cenário de incerteza, apesar de você ter trazido essa tese, né, que o governo pode dar alguns sinais, assim, talvez ceder para o corte de custo, é uma grande incerteza. Tanto é que você vê como está o mercado se Sim. comportando com isso. E aí, nesse cenário assim, se chegasse uma pessoa para você e falasse assim, pô, Thiago, todo mundo fala que tá barato. Sempre tem esses headlines, né? Sim. Bolsa tá barato, bolsa tá barato. Se você for pegar múltiplo de tudo, tá barato mesmo. Só que onde que você acha que hoje, em termos aí de risco, retorno seria um aporte mais inteligente ser feito? São em empresas, como você comentou aqui, bancões, empresas que já estão com uma certa maturidade mais avançada aqui, ou as pagadoras de dividendos, ou hora de talvez pegar um varejão que tá muito amassado por conta disso? Bruno, eu iria na primeira opção das empresas que têm uma saúde financeira maior, empresas que estão pagando mais dividendos. Hoje eu diria que das 10 maiores empresas do Ibovespa, quase tudo é um índice de dividendos, né? Você pega a Vale, está pagando mais de 10% de dividendo, Petrobras pagando 10% de dividendo ou mais. Teve ano ali que a Vale pagou, que a Petrobras pagou 70% de dividendo. Os bancos ali, Itaú, Banco do Brasil pagando bastante dividendo, BB Seguridade, B3... são algumas até a Ambev, né? A Ambev está no maior yield, provavelmente desde o plano real, né? Tem algumas questões de governança que o pessoal tem dúvida, né? Do grupo de controle, mas enfim, iris ou iris, assim, os dividendos dela tá no maior patamar que eu vi na minha carreira. Então, assim, as grandes empresas, elas estão numa pegada de dividendos. E por que eu escolheria essas empresas? Porque eu acho que elas têm uma melhor combinação de risco-retorno. Certamente, se os juros for para 6%, 7% algum dia, algumas empresas mais alavancadas tendem a ter uma baita performance. A subir mais, você diz, né? A subir de maneira muito intensa. Só que talvez essas empresas não sobrevivam até lá. Algumas delas não sobrevivam até lá. Várias dessas empresas aí de varejo tiveram que fazer capitalizações relevantes. E são bilhões e bilhões de reais que foram feitos para salvar essas empresas e não foi garantido ainda a sobrevivência dessas empresas. Bota-se bilhões e continua com dificuldade. E continua com dificuldade. Talvez precise botar mais bilhões. Essas empresas que eu falei dos dividendos são empresas que têm balanço sólido, são empresas que geram caixa todo trimestre e, por conta disso, elas podem remunerar os seus acionistas. Então, você é pago por esperar e não depende tanto da sorte assim. E outra, no último ciclo, a gente fez esse estudo lá na Suno, a gente viu que, num primeiro momento, as empresas de dividendos é onde entrou o primeiro dinheiro. Não foi nessas empresas mais arriscadas. Então, se isso se repetir, obviamente que pode não se repetir, mas eu até tenho uma tese do porquê que isso aconteceu. Mas, nesse primeiro momento, essas empresas sobem mais. Então, você ainda tem essa opção do tipo... Se isso se repetir, você ganha dinheiro primeiro aqui e depois vai para outro. E por que isso aconteceu, na minha opinião? As empresas de dividendos são as primeiras a serem buscadas. Não são necessariamente as empresas mais arriscadas. Por quê? Quando os juros começam a cair, o investidor começa a falar, pô, ganhava 6%, 6,5% no título público. O título público agora caiu para 5,5%, 5%, 4,5%. Esse cara, talvez no 4,5% não se sinta tão confortável. Daí ele olha lá o Banco do Brasil pagando 10%, ele fala, pô, vou vender aqui e vou comprar lá. Daí você fala, quer Magazine Luiza? Não quero porque eu quero renda. Esse público rentista, que é muito grande no Brasil, talvez até um pouco diferente do público americano, que olha mais total return, ele tende a ir para essas empresas antes. Né? E eu diria talvez os fundos imobiliários, os FIINFRAs e os FIAGROS, porque é uma categoria que ganhou muita relevância e muito apetite da pessoa física. Talvez competindo com as ações de dividendo. Mas eu acredito que o primeiro fluxo num bull market, ele não vai para a parte mais apimentada. Ele vai para essas ações de dividendos, que é justamente capturando esse público rentista. Daí, quando essas empresas estiverem já no patamar que não tem tanta renda, daí o pessoal vai para a pimenta. E aí, curtiu esse corte? Saiba que o podcast completo está disponível lá no canal da Genial Investimentos. Você pode usar, inclusive, o link que está aqui na descrição. Um abraço.